Bom dia, hoje são 10 de julho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, desta semana, datada do dia 8 de julho de 2020, número 2634, revista Isto É. Na página 4 desta revista, uma entrevista com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o José Vicente, este homem que está aí na foto, é o reitor, José Vicente. E a matéria aqui, jornalística, é do jornalista Fernando Lavieri, da revista aí, Isto É, Fernando Lavieri. E aqui, gente, aqui marcado com um pontinho azul, aqui mais um erro de língua portuguesa. Vou aproximar aí o texto e acompanhe aí comigo. Vamos lá. Você vê assim, está escrito aí pelo jornalista Fernando Lavieri, ex-boia fria, em relação ao reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Diz aí que ele foi ex-boia fria, ex-policial e educador por excelência. Ele discorre linearmente sobre o Brasil e os Estados Unidos, e aí continua. Mas o erro de língua portuguesa está aqui, gente, logo no início. A expressão ex-boia fria, ex-boia fria, em relação aí ao reitor José Vicente, que ele foi ex-boia fria. O erro aí, gente, não está no emprego do hífen, não. O hífen aí está correto. O erro aí está na palavra boia. Boia com acento. Boia, boia, é uma palavra paroxítona, possui duas sílabas. Boi, a, boia. E aí está o erro de acentuação gráfica. Essa palavra boia, aí na revista, está com acento agudo sobre o O. E esse acento aí não existe mais. Então, o erro está aí, certinho? Para entender isso aqui, vou explicar melhor a você. Aí eu fiz um quadro para explicar isso a você. Vamos lá? Vamos. Veja o quadro que eu fiz aí. Temos aí os ditongos orais abertos. El, ei, oi. El, ei, oi. E aí, os acentos gráficos, né? O acento agudo. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o seguinte, para você entender isso bem. Eu coloquei aí uma relação à esquerda, antes, como era a acentuação gráfica sobre esses encontros aí, sobre esses ditongos, antes da reforma ortográfica. Então, eu coloquei aí antes, como era, e atualmente, como é hoje. E aí você vai entender o erro do jornalista, quando colocou a palavra boia, com acento gráfico aí sobre o O. E hoje não existe mais. Então vamos aqui olhar como era antes isso. Esses encontros aí, lá em cima, veja. Ditongos orais abertos. El, ei, oi. Então, antes da reforma ortográfica, vamos trabalhar como é que era isso. Temos aí na relação monossílabos, que são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. A palavra fé, fé, apenas uma sílaba. A palavra pé, apenas uma sílaba. Então são monossílabos. Mono significa uma sílaba. Você tem aí na relação oxítonas e também tem paroxítonas. Você poderia perguntar assim, e as proparoxítonas? Isso aí não é problema. Por quê? Porque todas as palavras
proparoxítonas são acentuadas graficamente. Então, não há por que colocar aqui palavra proparoxítona, porque todas já são acentuadas graficamente. O problema está aqui, em monossílabos, em palavras oxítonas, que são aquelas que têm a sílaba mais forte, é a última, e paroxítona, aquela palavra em que a sílaba mais forte é a penúltima. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, antes da reforma ortográfica, vamos ver aí como era a acentuação gráfica nesses encontros aí acima. Então, vamos lá. Monossílabos, oxítonas, palavras oxítonas e palavras paroxítonas. Antes da reforma, todos esses encontros eram acentuados graficamente. Traziam o acento agudo, el, ei, oi, nos monossílabos, nas oxítonas e nas paroxítonas. Entendeu? Antes da reforma ortográfica. Agora veja o quadro aí à direita. Olha a diferença. Como está isso atualmente, após a reforma ortográfica? Atualmente, à direita aí, veja. Eu coloquei monossílabos e coloquei oxítonas, palavras oxítonas. Então, esses aí conservam esse acento aí agudo, entendeu? Monossílabos e oxítonas. Aí você pergunta, e as palavras paroxítonas, com esses encontros, el, ei, oi, por que que não está aqui atualmente? Só está na coluna da esquerda, antes. Aí está a mudança feita pela reforma ortográfica. Aí está. Atualmente, gente, atualmente, apenas os monossílabos e as palavras oxítonas é que são acentuadas aí graficamente nesses encontros, el, ei e oi. As palavras paroxítonas só eram acentuadas graficamente nesses encontros antes da reforma. Agora, a partir da reforma, atualmente, veja aí, só os monossílabos e as palavras oxítonas. As palavras paroxítonas, com esses encontros aí, el, ei e oi, hoje, atualmente, não levam mais o acento gráfico. Viu aí a diferença? Então, a diferença foi apenas em relação às palavras paroxítonas, com esses encontros aí, el, ei, oi. Hoje, elas não são mais acentuadas. Entendeu? Só houve essa mudança aí nas paroxítonas. O acento continua nos monossílabos e nas palavras oxítonas, mas não nas palavras paroxítonas. Então vamos agora aos exemplos. Eu coloquei aí, olha a coluna da esquerda, como era antes, e hoje continua a mesma coisa em relação aos monossílabos, apenas uma sílaba. Então veja aí esses ditongos orais abertos. No primeiro exemplo aí, ó, à esquerda, véu, véu, réis, dói. Palavras monossílabas. Eram acentuadas antes da reforma, o acento aí, agudo. Eram acentuadas. Agora, olha à direita. Continuam com acento agudo. Véu, réis e dói. É a mesma coisa. Entendeu? Não houve mudança. Por quê? Porque são palavras monossílabas. Apenas uma sílaba. Vamos agora com exemplos com palavras oxítonas, em que esses encontros aí estão na última sílaba, como era antes, com acento gráfico. Olha aí antes, à esquerda, o número 2. Herói, oi, olha aí, herói, constrói, fiéis, eis, fiéis, chapéus, chapéus. São palavras oxítonas. A sílaba mais forte é a última,
E aí estão os encontros ei, el e oi. Viu aí? Antes levavam acento gráfico, oxítonas. E hoje, olha aí a coluna da direita, continuam com acento gráfico. Por quê? Porque são palavras oxítonas. Olha o quadro lá em cima, o quadro. Continuam com acento esses encontros diante de palavras monossílabas e oxítonas. Então veja aí, herói, constrói, fiéis, chapéus. Palavras oxítonas com esses encontros aí. Então, continuam com acento gráfico, o acento agudo. Viu aí? Agora a diferença é aqui na palavra paroxítona, apenas na palavra paroxítona, nas palavras paroxítonas. Então veja à esquerda aí o número 3. Como era antes? Veja aí, no número 3 à esquerda, antes da reforma, você tem aí ideia com acento gráfico, olha aí. Porque era assim. Joia, tudo aqui palavra paroxítona. Ideia, a sílaba mais forte aí é dei, é a penúltima, dei, ideia, joia, são palavras paroxítonas. Antes da reforma, levavam acento gráfico, esses encontros orais aí abertos. Heróico, também, levava acento. Boia, olha aí, na revista, boia, levava acento. Por quê? Porque é palavra paroxítona, e nessa sílaba forte há um encontro aí, o ditongo. Então, antes levava acento gráfico. Olha o acento aí de boia. Estreia também levava acento gráfico, palavra paroxítona. Jiboia, jiboia, palavra paroxítona. A sílaba mais forte é a penúltima e não a última. Então, na regra anterior, eram acentuados os paroxítonos, com esses encontros aí abertos, entendeu? E agora à direita, veja a diferença, no número 3. A palavra aí, boia, sem acento já, olha aí. O acento nesses encontros, el, ei e oi, em relação às palavras paroxítonas, somente em relação às palavras paroxítonas, o acento caiu, não existe mais hoje. Então, se a palavra é paroxítona, gente, cuidado, se ela é paroxítona, então ela perdeu o acento agudo nesses encontros aí, abertos, el, ei e oi, nesses ditongos. Ela perdeu o acento gráfico. Então, hoje, boia, palavra paroxítona, antes da reforma, levava acento gráfico. Hoje, não leva mais. A mudança foi só em relação às palavras paroxítonas. Ideia, palavra paroxítona. E aí a sílaba mais forte é ei, ei. Antes da reforma, trazia o acento gráfico. Hoje, não traz mais. Acabou-se. Não coloque acento mais em palavras paroxítonas com esses encontros aí. A palavra joia, também a mesma coisa, não leva mais acento. Heróico não leva mais acento hoje. Por quê? Porque é paroxítona, o acento caiu. Antes era com acento, hoje não. Estreia, antes era com acento, hoje não. Estreia sem acento gráfico. É palavra paroxítona, com esse encontro aí, ei. Jiboia, hoje não leva acento gráfico mais. Antes levava, hoje não. Após a reforma ortográfica, caiu isso aí. Então você vê aí, facilmente, gente, o erro aí do jornalista. Ele colocou, em relação ao reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o jornalista disse que o reitor foi ex-boia fria. Ex-boia fria, boia. Ele colocou boia com acento aí sobre o oi, boia, que é uma palavra paroxítona. E agora não existe mais isso. Boia hoje é sem o acento gráfico. É sem o acento gráfico. Então, você vê na internet aí, eu vejo na internet,
muitos erros em relação a isso. O pessoal dizendo que o trema caiu, e caiu mesmo o trema. Aqueles dois pontinhos sobre a vogal U caiu. E também eu vejo na internet dizendo que esses encontros aí, o acento deles, el, e, oi, o acento gráfico aí também caiu. Eu vejo isso na internet. Está errado. Está errado. Milhões de pessoas são levadas aí ao erro. Eu vejo isso na internet, dizendo que esses acentos gráficos sobre os ditongos el, e, oi, caiu o acento. Não caiu. O acento nesses encontros el, e, oi continuam nas palavras monossílabas, com apenas uma sílaba. Palavras monossílabas, com apenas uma sílaba. O acento gráfico continua. Na palavra que eu mostrei aqui, véu, véu, olha aí, monossílaba, o acento continua. Réu, o acento continua. Réis, o acento continua. Não caiu nas monossílabas. E também nas oxítonas, não caiu também. Aí eu coloquei aí o exemplo, papéis, papéis, chapéus, els, chapéus, o acento continua. Por quê? Porque é uma palavra oxítona. Só houve mudança, gente, grave bem, em relação às palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, antes da reforma, traziam nesses encontros aí, el, e, oi, traziam o acento gráfico. Boia era com acento gráfico. Palavra paroxítona. Hoje não. A reforma ortográfica mudou isso aí. Hoje, as palavras paroxítonas, apenas elas, não trazem mais esse acento gráfico aí sobre a vogal. Então, boia antes era com acento gráfico. Boia hoje, sem acento gráfico. Jiboia hoje, sem acento gráfico. Porque é uma palavra paroxítona. Viu como é fácil? Portanto, muito obrigado e vamos para frente.